Gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Vocês conseguem me ver e me ouvir direitinho? Vou pedir esse retorno de vocês, se puderem escrever aqui no chat se estão me ouvindo bem e tudo, para a gente poder começar a aula, tá? Acho que me ver, né? E pelo que me consta aqui, estão me ouvindo também. Tudo certo? Só vou esperar esse feedback aí para a gente poder começar. Beleza, vamos lá. Então, tudo bem, Júlia? Tudo bem? Beleza. Gurizada, é o seguinte, tá? A gente está hoje iniciando, né? Pelo menos aqui na nossa disciplina. Bom dia Vinícius, bom dia Gabriela, Laís, bom dia para todo mundo que está aí, para o pessoal que está chegando também. A gente está começando hoje, ou melhor, fazendo duas coisas, né? Dando continuidade ao trabalho que a gente já vinha fazendo e começando um trabalho mais específico com vocês aqui na turma da manhã. O que eu quero fazer com vocês aqui, tá? A gente tem que trocar uma ideia aqui agora, né? A respeito do conteúdo que já foi visto quando vocês estavam lá na outra sala com mais gente, né? E tudo mais, tá? A gente viu até aqui o quê? A gente está vendo ali o início da filosofia, as condições históricas para o surgimento, o pensamento pré-socrático. Agora temos que avançar para o pensamento de Sócrates, que já é um pensamento político, social, moral e etc. E eu queria saber com vocês, gente, se essa parte inicial ficou clara, tá? Se ficou tudo bem, né? Senão a gente volta, né? A gente retoma algum ponto ali que não tenha ficado muito claro para vocês até o momento, né? A gente retoma, mas eu preciso bastante que vocês deem esse retorno, assim, né? Nessa sala nova aqui, usando o chat, sei lá, né? Como vocês quiserem fazer. Tá? Qualquer coisa que surja para vocês de dúvida, daqui a pouco alguém diz assim, o senhor estava tentando fazer uma questão do livro ali na página tal, questão tal, biriri bororó, e não consegui, não entendi direito, ou até acertei, mas não entendi direito como é que eu cheguei ali e tudo mais. Tudo vocês têm que trazer, né? A nossa preparação aqui, ela depende de várias coisas, ela tem vários aspectos, então é muito importante que vocês saibam disso, tá? Todo mundo, na verdade, nós professores, estamos abertos permanentemente para ouvir vocês, certo? Então, se não tem nenhuma dúvida sobre pré-socráticos, a gente vai para Sócrates. Se aparecer alguma dúvida sobre pré-socráticos depois, aquela parte inicial ali da filosofia, evidentemente a gente retorna. Eu tiro a dúvida para vocês aqui. Então, nada contra e tudo a favor, e até gostaria que a gente tivesse um pouco mais de interação, um pouco mais de interatividade nessas aulas, tá? Para eu ter uma medida, né? Se vocês estão entendendo direitinho e tal, porque quando a gente não está na sala de aula presencial, eu não estou vendo a carinha de vocês, assim, né? Fica um pouco mais complicado. Então, preciso desse retorno, tá? Então, vamos lá. Gente, Sócrates, né? A gente já está entrando, então, num outro período ali do pensamento grego, que é um período muito rico, muito cheio de coisas. Cheio de coisas como? Né? Cheio de coisas em que sentido? É a partir de Sócrates que o ser humano se torna o objeto central, o objeto privilegiado das investigações, das reflexões filosóficas, né? Mas é o ser humano, não do ponto de vista biológico, orgânico, fisiológico, né? Não. É o ser humano do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. É aquilo que eu vivo dizendo para vocês, que eu já falei nas outras aulas e que não custa a gente colocar aqui mais uma vez, tá? Quando a gente fala de pré-socráticos, então a gente está falando de filósofos da natureza, a gente está falando de um pensamento cosmológico. Vocês estão já carecas de saber disso, né? Cosmológico. Então, saber do que o mundo é feito, saber a origem do universo, a causa de tudo, até dando o entendimento do universo, né? Como era o caso de Tales, como era o caso de Pitágoras e tal. Agora, quando a gente fala de Sócrates, e quando a gente fala, além de Sócrates, a gente fala do seu principal discípulo, que é Platão, né? Que é um cara que a gente também tem que explorar um pouquinho, a gente está pensamento antropológico, né? Ou seja, antropológico, antropos, homem em grego. Então, Sócrates e Platão tomam o homem, o ser humano, como objeto de investigação filosófica e não estão nem aí para as ciências naturais. Não estão nem aí
para os fenômenos astronômicos, não estão nem aí para a causa, para a origem da vida. Eles estão mergulhados na dimensão social da existência humana, né? Dá para dizer isso. Então, Sócrates e Platão são os inventores daquilo que a gente chama assim de ciências humanas e suas tecnologias. O que é importante a gente lembrar, né, gurizada? Que quando a gente fala de Sócrates e Platão, a gente está falando de dois caras que viveram no chamado período clássico da história da Grécia, né? Período clássico. Então, quando a gente fala de pré-socráticos, é aquela história, era período arcaico, era a polis que recém estava se consolidando, era o comércio, né, que estava se desenvolvendo. Quando a gente fala de Sócrates e Platão, a gente está falando de período clássico. Pergunta aqui do Vinícius, seriam mais próximos do que viria a ser a sociologia. Eles começam a tematizar as questões sociais do ser humano, realmente isso, né? Então, o pensamento social, a origem do pensamento social está nesses dois caras aí, né? E depois vai ganhando outros contornos, né, ao longo do tempo, até que no século XIX vira uma ciência, né? Pensar a sociedade vira uma ciência lá com Augusto Comte, com Marx, com Durkheim, com Weber, e aí a gente vai ter a sociologia. Mas é isso aí mesmo, bem colocado, tá? Então, quando a gente fala de período clássico, gurizada, a gente está falando do século V a.C. e uma parte ali do século IV a.C., tá? A gente está falando principalmente do século V a.C., tá? A gente tem esses dois séculos, mas principalmente esse daqui. A gente tem que centralizar nesse aqui. E esse século V a.C. é o século principal da Grécia, né? É o século principal de toda a história. É o século do apogeu da Grécia como civilização em todos os setores, em todos os sentidos, em todo tipo de produção cultural, intelectual. E a filosofia socrática, platônica, faz parte desse apogeu, né? Aí é que está. Esse século V a.C., ele fica conhecido como século de Péricles. Quem é Péricles, gurizada? O grande estadista, pagodeiro, né? Que implementou a democracia e reconstruiu Atenas depois das guerras médicas, né? Tô brincando, não é pagodeiro, né? A gente tem o Péricles aqui, nosso grande músico, né? Brasileiro e coisa e tal. E tem o Péricles ali da antiguidade grega, o general Péricles, que realmente reconstrói Atenas depois das guerras contra os persas e faz Atenas virar aquela belezura, né? Aquele esplendor que Atenas vira no período clássico. E principalmente é a partir de Péricles que a gente vai ter a implantação prática daquilo que a gente chama de democracia ateniense. Então, não tem como compreender Sócrates, Platão e até mesmo Aristóteles, um pouco mais adiante, fora desse contexto. Muita atenção, gurizada. Quando a gente fala de período clássico da Grécia, a gente está falando de apogeu em todos os sentidos. Eu tinha comentado já isso, mas vamos voltar a esse ponto. Agora é o momento de voltar. A gente está falando de apogeu na filosofia, com Sócrates e Platão. A gente está falando de apogeu do teatro, com Sófocles, com Ésquilo, com Aristófanes, né, que estão vivendo aí nesse período também. A gente está falando de apogeu da medicina, com Hipócrates, né, que vive nessa época aí também em Atenas, que é contemporâneo de Sócrates. A gente está vivendo também o apogeu da história, Heródoto, né, que é o grande pai, que é o grande criador da história, né, é o primeiro grande historiador do mundo. Heródoto também está vivendo nesse período clássico, também vive, né, boa parte da sua vida ali em Atenas, é contemporâneo de Sócrates. Então, a gente está falando de um momento áureo. E aí, pouco depois, vocês sabem que veio a decadência, né, a Grécia entra em guerra contra si mesma, né? Guerra do Peloponeso, e aí vem a invasão macedônica na sequência disso, e aí vem o período helenístico, vem a decadência e o desaparecimento dessa Grécia aí, tal como o mundo conheceu. Mas aqui a gente está falando basicamente do período esplendoroso, do período clássico. Aliás, no livro de vocês, tá? Que vocês têm aí, já falei em outras aulas, né? Pelo menos uma parte digital desse livro que vocês têm, eu que fiz o livro, tá? E eu coloquei alguns textinhos de apoio que são bem interessantes. Aqui na página 4, gurizada, da parte de filosofia, tá? Que é a página que tem, inclusive, a Escola de Atenas, né? Aquela pintura de Rafael Sanzio, que depois a gente vai ver melhor o que ela significa aqui. Começa também nessa página 4 um textinho de apoio do H.G. Wells, né? Que eu coloco para vocês, que está aqui, ó, chamado O Esplendor, né, chamado O Esplendor da Grécia, tá? Ele começa aqui na página 4 e começa na página 5. Então, esse texto, ele faz uma boa síntese do que vem a ser
né, esse período clássico, do papel importante que Atenas vai ter, e dentro desse texto fala-se alguma coisa também sobre os filósofos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo mais, e a relação que existe entre esses três, que vão ser os três principais filósofos do mundo grego, né? Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, tá? Então, leiam esse texto é bem importante, eu transcrevi ele de um livro, né, do H.G. Wells, ali, que é um livro clássico, né, da história do mundo e tal, que é bem importante. Essas leituras de apoio tendem a ajudar muito vocês, ainda mais agora, né, que a gente está em confinamento, que daqui a pouco vocês conseguem ter um pouco mais de tempo para colocar essas leituras em ordem e tudo mais, e se vocês quiserem, né, eu vou até sugerindo outras leituras para, durante esse tempo, né, de pandemia, vocês também irem fazendo. Acho que é interessante, daqui a pouco mando lá para o grupo, né, no Face, alguma coisa. Acho que tudo isso é coisa que a gente pode e deve e vai fazer, tá? Mas aqui, gente, tem que entender esse contexto, né? Então, o pensamento filosófico de Sócrates se volta para o ser humano porque ele vive em Atenas no período democrático. E aquela democracia ateniense, que a gente olha hoje como uma coisa muito bonita e muito boa e muito bacana, porque foi o berço da democracia no mundo, Atenas foi, e biriri bororó, mas aquela democracia ateniense, ela era cheia de problemas também, né? O regime político ali em Atenas era cheio de falhas, ele era cheio de perversidades, e Sócrates, aparentemente, era o único cidadão ali em Atenas antenado naquela problemática. Ele estava vendo que aquela democracia estava cheia de falhas, estava cheia de defeitos, e o que ele vai procurar fazer? Ele vai lutar contra isso. Então, ele toma o ser humano no seu sentido social como objeto de preocupação filosófica por causa do contexto que ele vive. Então, é aquela frase que eu sempre digo para os meus alunos, para as minhas alunas. Gente, ó, não existe, vamos voltar a isso, pensamento sem contexto. Vou botar aqui um ponto de exclamação no final. Olha, a gente só vai entender o pensamento de quem quer que seja, as ideias de quem quer que seja, se a gente entender o contexto, né? A gente está falando de Marx lá em Sociologia, daqui a pouco vamos falar. Aí Marx está olhando para os trabalhadores, para os proletários, mas ele só está vendo aquilo porque tinha acontecido uma revolução industrial. Então, a gente não vai entender o Marx, as correntes socialistas, o comunismo, a questão do proletário, dos trabalhadores, etc., se a gente não entender a revolução industrial e o quanto ela alterou o trabalho, né? O quanto ela criou uma nova categoria de trabalhadores, que é o proletariado e tudo mais, como é que eram as relações de trabalho naquele tempo, né? Tu não vai entender o pensamento do Marx ou dos anarquistas, sei lá, se não entender aquele contexto de Europa, né? Passagem do século XVIII para o XIX. Tu não vai entender nunca o iluminismo francês do século XVIII se não entender o absolutismo, se não entender a dinastia dos Bourbon na França, desde o Luís XIV, no mínimo, né? Do Rei Sol, do Estado Sou Eu, Luís XV, Luís XVI. Tu não vai entender, né? E aqui no mundo grego antigo é a mesma coisa, o mesmo princípio vale. Só vai entender o pensamento de Sócrates, de Platão, né? De qualquer um que seja, se entender o contexto em que eles viveram. Então, contexto de Atenas, período clássico, apogeu e democracia. Vocês sabem que Sócrates tem uma particularidade que é bem interessante, né? Que é o fato de ele ter vivido bastante para os padrões da época. Quando a gente fala de Sócrates, a gente está tratando de um pensador que nasceu em 469, aproximadamente, e morreu em 399 antes de Cristo. Estou colocando aqui para vocês também. Então, ele vive aí no período clássico, como está demonstrado, beleza, né? Século V é o período da vida dele, mas ele vive 70 anos. Então, isso era muita coisa para os padrões da época. 70 anos, né? É muita coisa por quê, galera? Porque a expectativa de vida nessa época nem chegava aos 40 anos, né? Então, é importante para a gente pensar, né? Nem chegava. Então, Sócrates viveu 70 anos e ainda morreu de morte matada. Não morreu de morte morrida. Não morreu de causas naturais. Para quem já sabe um pouquinho, né? E a gente vai também ver isso, ele foi condenado à morte. Foi condenado à morte bebendo veneno, bebendo cicuta, né? Por corromper a juventude, né? E essas coisas todas das quais ele acaba sendo acusado mais adiante pelas ideias que ele desenvolve, né? Pela filosofia que ele faz. Então, isso é muita coisa. E isso possibilitou a Sócrates ter uma coisa fundamental para desenvolver ideias filosóficas, que é a questão do tempo. Ele teve tempo para observar e para pensar a sociedade que ele vivia e para propor soluções, para tentar modificar, para tentar transformar um pouco, né, aquela realidade na qual
tempo na velhice só para fazer isso. Aí é que está uma reflexão absolutamente essencial para nós. Sócrates era pobre, ele vinha de classe baixa, de classe subalterna, de classe social inferiorizada, né? Qual era a profissão de Sócrates mesmo? Soldado raso do exército ateniense. Basicamente é isso, né? Demoraram para pegar ele? Não, Vinícius, até demoraram uns 10 anos, né? É mais ou menos isso, né? É que ele começou a atividade dele ali por volta dos 60 anos, né? Quando ele se aposentou do exército, é que ele teve o tempo, assim, para poder... É que nem o Maluf, né? Tá lá com 90 anos, ninguém pega, né? Mais ou menos isso, né? Mas ele começa a prática filosófica dele já depois dos 60 anos de idade. Então Sócrates é um exemplo para nós aí de que nunca é tarde para fazer nada na vida, né? Nunca é tarde para dar início a nada na vida da gente. Então, a gente pode usar isso como argumento também. Mas por quê? Justamente aos 60 anos é que ele vai ter tempo de pensar. Ele vai ter tempo de filosofar, porque antes ele não pôde ter, né? Sócrates era pobre, ele era filho de uma parteira. Anotem essa informação que ela vai ser importante depois. Anota aí. A mãe de Sócrates, a dona Fenareta, ou Fenarete, né? Vou botar o nome da mãe dele aqui. Fenarete, ou Fenareta, né? Tanto faz. Era parteira. Então, isso vai ter uma implicação na filosofia dele, ele vai fazer uma metáfora disso depois, tá? E o pai dele era escultor, mas era um escultor pobre, né? Naquele tempo, o escultor... O que era escultor em Atenas nessa época? Não era um Vasco Prado, né? Não era um cara consagrado, assim, no meio das artes plásticas, como a gente tem, eventualmente, de forma mais contemporânea. Nesse tempo aí, a maneira de retratar as coisas era fazer escultura, compreendeu? Então tu pagava, o escultor ele fazia uma estatueta tua, do teu bichinho de estimação, ou do teu filho, né, de alguma coisa que tu queria representar. O escultor nessa época, ele era mais ou menos como aquele pessoal que fica fazendo foto 3x4 hoje, né, no centro das cidades, quando desciam a Borges, né, o tempo que a gente andava na rua, né, vocês andavam no centro, e aí ficavam os caras ali dizendo foto na hora, foto na hora. Então, o pai de Sócrates, centrão de Atenas, dizendo estatueta na hora, né? Então, alguma coisa assim nesse sentido. Então, ele vem de classe mais baixa, né? E isso é uma exceção muito grande na história do pensamento. Se vocês olharem bem, biograficamente, todos os grandes pensadores, filósofos, sociólogos, juristas, inventores, cientistas em geral, né? Essas pessoas quase sempre provinham de classe social mais elevada, de classe social mais alta, né? Provinham assim e aí tiveram tempo, né? Tinha empregado, não tinham louça para lavar, entendeu? Tiveram tempo, né, para produzir suas ideias, seus estudos, suas pesquisas. Ainda mais numa época como essa de Sócrates, que, como eu falei para vocês, a expectativa de vida era muito baixa, né? Se vivia muito pouco, então ele teve o tempo para isso. Tem 3 casos, tá, de pensadores pobres, assim, de origem humilde, 3 casos, que são 3 casos bem excepcionais ao longo da história do pensamento, que vocês até podem anotar aí, né? E vocês vão ver que isso teve impacto sobre o pensamento dessas pessoas depois, né? O primeiro é o próprio Sócrates, que a gente está vendo. O segundo caso de pensador mais pobre, mais humilde, é Rousseau, o iluminista, Jean-Jacques Rousseau, que a gente também vai conferir depois, né? O Rousseau, ele também vinha de uma origem humilde. No grupo dos iluministas, ele era o mais pobre. Então, Montesquieu era um barão, Voltaire vinha da alta burguesia, Diderot era filho de um general, né? Mas Rousseau era filho de um relojoeiro humilde, né? Lá de Genebra, então era o mais humilde ali. E o terceiro cara, né, que foi um pensador pobre, mas humilde, foi o Augusto Comte, né? O Augusto Comte da sociologia, o mesmo Augusto Comte que a gente vai ver que é o cara que criou a sociologia, também tinha uma origem mais humilde, né? Então, são 3 exceções. Em geral, os grandes pensadores vinham, assim, de classes sociais mais altas, né? De segmentos sociais mais elevados. E justamente esses pensadores que vêm de uma origem mais humilde são mais preocupados com questões sociais, né? Num determinado sentido. E talvez isso explique, em parte, por que Sócrates... se preocupava, né, com a vida política, social, com a questão da moral, né, no exercício político ali na cidade de Atenas, e etc, etc, etc. Né? Então, esse dado biográfico para a gente também é importante para pensar. Tá? E ele, então, foi soldado, ele lutou nas guerras médicas, né? Dizem que foi um soldado muito valoroso, muito valente em campo de batalha, lutou nas guerras médicas e tal, e depois se aposentou aos 60 anos. Então, ali ele teve tempo. Gurizada,
tempo é uma condição indispensável para pensar. Isso é um tema filosófico, um tema sociológico. A maioria dos trabalhadores no mundo, trabalhadores comuns, assalariados, que trabalham pelo menos 8 horas por dia e ficam mais 2 horas em transporte e se preparando para o dia seguinte de trabalho, para a maioria das pessoas, do povo trabalhador no mundo, esse tempo de pensar ele é um tempo negado, né? Pensem nisso, guardem isso como um tema filosófico. O ócio é uma coisa fundamental para desenvolver ideias, né? Não é à toa que tem um filósofo contemporâneo chamado Domenico de Masi, né? Vou botar aí Domenico de Masi, né? Ele é um italiano e ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. É preciso que a gente resgate um pouco a dimensão do ócio, né? Que é o tempo de parar e pensar nas coisas. Tu não cria uma teoria, não faz uma reflexão muito profunda se não tiver um tempo de parar para pensar. As melhores ideias que vocês têm, ou é durante o banho, ou é naqueles instantes assim, antes de pegar no sono e tal, que vocês conseguem pensar mais livremente sobre as coisas, né? Aposto que isso acontece com vocês. Porque acontece com todo mundo, é um fenômeno social. E sendo um fenômeno social, portanto, é um fenômeno sociológico também, né? É porque é justamente nesses momentos que vocês estão longe dos olhos da sociedade, das imposições, das obrigações que estão sobre a gente o tempo todo. E Sócrates só pôde ter esse tempo aos 60 anos, entendeu? Se aposenta, né? Teve a sorte de viver bastante, e aí ele vai entender que tem problemas ali na sociedade em que ele vive. E que problemas são esses, gurizada? São problemas, então, relativos à democracia, né? A Maria Eduarda estava vendo uma aula sobre isso, muito interessante. Sobre o ócio, Maria Eduarda, sobre a questão de ter o tempo para pensar, né, propriamente, era sobre isso? Né? Então isso é fundamental, né, gente? Tem que ter tempo. Né? O quanto tempo da gente é consumido, né, com preocupações. Então, isso é um problema filosófico central. A gente vive muito mais preocupado, quer dizer, planejando e fazendo coisas para depois, preparando o depois, né, do que propriamente ocupado com as coisas concretas, né? Nietzsche era um pensador que, lá no século XIX, era um grande filósofo, né, Friedrich Nietzsche, dizia isso. Gênio é quem tem consciência do presente, né? Porque, basicamente, a gente não vive muito o presente, né? Vocês estão aí preocupados com uma prova que vai acontecer depois, a gente está aí preocupado, a gente está sempre trabalhando, produzindo, fazendo coisas para depois. E a gente não tem nenhuma garantia concreta de que o depois vai acontecer, né? Ninguém pode provar que vai estar vivo amanhã nesse mesmo horário, né? Então, são temas filosóficos que eles são meio incomodativos, assim, né? São meio incômodos e tal, e as pessoas em geral não pensam muito, mas a filosofia está aí justamente até para causar um certo desconforto, né? Então, importante isso, né? Então, ter o tempo, né? Ter o tempo livre para pensar, desenvolver ideias é uma condição para as ideias surgirem, né? Falava também do lazer das pessoas que depende do trabalho. E o quanto o lazer da gente também ele acaba sendo manipulado, né, pela indústria cultural, pela TV, por coisas que produzem para manter também o nosso foco ocupado em outras coisas e não ocupado na observação mais direta do mundo, né, no raciocínio mais direto sobre o mundo. Isso daria um belo tema de redação. O que, aliás, falando nisso, vamos abrir um parênteses aqui, eu acho que é mega importante eu dizer para vocês uma coisa. Gente, não tenho nenhum pudor, nenhum receio de falar comigo sobre o tema de redação que vocês estiverem trabalhando na semana que a gente está tendo aula, tá? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima que a gente deve fazer aqui, tá? Então, eu queria que vocês geralmente me trouxessem isso, a gente pode tirar uns 5 minutos para... Porque tudo que vocês forem trabalhar em redação, né, como tema de redação, está dentro do nosso conteúdo aqui, né? Eu acho que é bem importante que vocês me digam, senhor, tem um tema de redação que a gente tem que entregar, que é a próxima, tem que mandar sobre tal coisa. E aí o que pode acontecer? Eu indico algum vídeo para vocês, eu indico algum pensador para vocês, né? Então olha só, tem um pensador que fala alguma frase, né, de algum pensador que caberia, né, que encaixaria bem dentro dessa redação. Então, acho que isso é fundamental que a gente faça aqui. Está entre as minhas atribuições, né? Está entre as coisas que eu devo fazer para vocês. Então, a gente sempre dialoga muito com o pessoal de redação, justamente porque os temas, né, que vocês abordam, eles dependem de raciocínios mais elaborados, né? Fica legal colocar alguma coisa ali dentro, né? O Vinícius dizendo que é uma boa. Então, para vocês todos e todas aí, tá, gente? Tragam o tema de vocês, né, para as aulas aqui, né? E aí eu posso, o mínimo que eu puder fazer para vocês é indicar alguma coisa, entendeu? Olha, gente, esse tema se relaciona com algo que a gente ainda não trabalhou aqui, que a gente vai ver daqui a pouco lá em Sociologia, mas eu já posso indicar para vocês que Durkheim fala disso, entendeu? Durkheim trabalha, Durkheim tem um conceito
que é a palavra tal, né, e que diz tal coisa, que vocês podem citar isso, né, de maneira indireta, talvez até na redação por enquanto, mas eu acho que isso é uma coisa importantíssima para a gente fazer. Produzam, gente, ó, façam, eu sei que de vez em quando tem gente que dá preguicinha, assim, de fazer a redação, de não sei o quê, mas façam, né, isso também é importante, porque ao fazer a redação, vocês revisam conteúdos de outras áreas, né, também. Quando vocês fazem a redação, vocês podem ter uma medida se vocês estão entendendo as aulas de história, as aulas de geografia, as aulas de literatura, as aulas de filosofia e sociologia, porque aí vocês vão estar colocando o que vocês veem nessas aulas dentro do texto de vocês, incorporando ali, né? Então, isso é bem importante, tá? Beleza? Então, façam isso, tá? A partir da próxima semana, ou hoje mesmo agora, se vocês já têm um tema que vocês queiram colocar, a gente sempre tem que ter abertura para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, muito importante isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, Sócrates, gente, vivia naquele contexto de democracia. Agora, o que é democracia, né? Vou colocar essa palavra de novo aqui para vocês. E a gente tem que entender, galera, que democracia, tal como outras palavras importantes, é algo que foi mudando o seu significado ao longo do tempo. Se a gente olha para a história, a gente percebe que o que é ter história? O que é ter historicidade? Significa ter mudança. A gente só diz que uma coisa tem história porque ela mudou ao longo do tempo, né? Porque ela passou por fases diferentes, transformações. Isso acontece com o ser humano, né? Acontece com as instituições. Então, falar de república hoje não é a mesma coisa que era república em Roma, por exemplo. Falar de Senado hoje, o que a gente entende hoje como Senado, é um pouquinho diferente daquilo que se entendia como Senado lá no mundo romano, entendeu? Então, as instituições têm uma história, elas mudam ao longo do tempo. A tecnologia muda ao longo do tempo, ela tem uma história também, né? Um ferro de passar hoje não é o mesmo ferro de passar que a tua bisavó usava lá, a carvão. Um rádio de hoje não é um rádio que era antigamente, então a tecnologia também tem história e os conceitos também têm história. As palavras também têm história. Então, falar em democracia hoje é muito diferente de falar do que era democracia lá no mundo grego, entendeu? Os gregos inventam a democracia, que em geral significa a possibilidade de mais gente participar do processo decisório, da elaboração das leis, da tomada de decisões coletivamente, né? Então tem decisões e coisas que afetam a vida coletiva e numa democracia a coletividade se envolve, participa ativamente dessas decisões. Então, incorporar o povo ao processo decisório, né? Então, democracia em geral significa isso, e até é verdade. Mas o modo como ela se estrutura, o modo como ela é definida, sofre variações de época para época. Então, lembrem-se sempre disso. Falar em democracia hoje não é o mesmo que falar em democracia lá no mundo ateniense, né? Aquela democracia lá tinha particularidades que, justamente compreendendo elas, é que a gente entende a postura de Sócrates, a postura de Platão, a postura de Aristóteles em relação a ela, né? E até uma coisa já para antecipar para vocês. Os filósofos não gostam muito da democracia, hein? É muito raro vocês encontrarem na filosofia filósofos que gostem, que valorizem a democracia. Sócrates até não tinha nada contra ela, ele queria melhorá-la, mas Platão é antidemocrático total, né? Queria que o filósofo fosse uma espécie de rei ou ditador, né? Quando a gente fala de Aristóteles, a gente está falando de um cara que também não gosta muito da democracia, e assim vai. Então nós temos poucos casos, né, de filósofos aí que adoravam uma democracia mais ampla. Rousseau gostava, Alexis de Tocqueville, que é um pensador do século XIX, gosta da ideia de democracia também, como filósofo, né, como pensador filosófico, mas, em geral, os filósofos têm uma visão meio aristocrática assim, do processo político. Em geral, eles acham que não é todo mundo que pode participar, governar, legislar e etc. Né? Então, também é um outro ponto para a gente pensar. Tá? E a democracia ali no mundo grego ela foi sendo construída, né, gradativamente, ao longo de algum tempo. Nós tivemos, isso já é conteúdo de história, tá? Eu não vou invadir, mas só para lembrar para vocês, né, que a democracia foi construída a partir de trabalhos como o de Drácon, né, que faz um código de leis escritas. Depois tem o outro grande legislador, Solon, né, que até é tio de Platão, inclusive, né, e que vai tomar medidas importantes para a democracia surgir, vai acabar com a escravidão por dívida, vai criar um tribunal popular, que é o Elieu, vai estabelecer o critério de renda para participar da política, né? Que ali fez um papel interessante porque deu possibilidade de mais gente participar, tirou das mãos da nobreza eupátrida o direito político e estendeu também para os comerciantes e para outras camadas, né? Que tinham um pouquinho de riqueza. A gente tem Clístenes, né? Que cria o ostracismo, né? Clístenes que divide Atenas por demos, Clístenes que coloca a eclésia, que era a Assembleia Popular, como órgão político máximo ali de Atenas, né? E aí a gente
que Clístenes é o verdadeiro pai da democracia, porque a partir do governo dele, a Assembleia Popular Eclésia, que reunia o maior número de cidadãos, passava a ser o órgão político máximo, assim, principal. Então, a democracia foi se constituindo, né? Gente, uma dica importante para vocês, que é uma correlação, tá? De história, sociologia, filosofia e tudo isso. Os gregos inventaram a democracia, mais especificamente Atenas, né? A gente está falando aqui não da Grécia toda. A gente lembra que Atenas tinha um regime, Esparta tinha um regime mais oligárquico e outras cidades tinham outros regimes, tiranias, né? Como era o caso de Siracusa e outros lugares. Mas quando a gente fala de Atenas e a gente fala da invenção da democracia pelos gregos, a gente também pode perguntar aquilo que a gente perguntou quando falou dos pré-socráticos, né? Então, por que os gregos inventaram a filosofia? Aí a gente viu que os gregos tiveram condições históricas para isso, né? Que outros povos não tiveram. E a mesma pergunta cabe aqui. Por que os gregos inventaram a democracia? Por que ela surgiu ali especificamente em Atenas e não surgiu em outro lugar, em outra cidade, com outro povo? Ela surge, ela se desenvolve bastante por causa das próprias guerras médicas, né? Houve um momento em que os persas, e aquilo foi um panorama muito ruim, né? Os persas estavam vindo, né? Iam engolir a Grécia e tal, e Atenas teve que se mobilizar reunindo esforços de muita gente para combater os persas, e aí dá certo, né? Atenas derrota os persas, tem batalhas famosas, inclusive, e Sócrates estava nessas batalhas, né? Defendendo Atenas e tal, mas houve o envolvimento de muita gente. Os militares tiveram que se engajar, os comerciantes tiveram que se engajar, os nobres tiveram que se engajar, então muita gente participou ativamente da defesa de Atenas, e depois, quando a poeira baixou, quando a guerra foi acabando, já havia se criado um hábito, né? Pessoas participarem dos assuntos públicos, assim, né? No tempo de guerra isso foi vitalmente necessário, né? Os comerciantes davam seu dinheiro, davam seu pitaco também, como deveriam armar as defesas. Os militares estavam dialogando com os comerciantes, que estavam dialogando com os magistrados, entende? Todo mundo teve que se envolver, se engajar para poder combater um inimigo comum a todos. E aí essa prática do envolvimento de mais gente, do debate, como é que vamos fazer isso, como é que vamos fazer aquilo, de alguma forma se enraizou ali na cultura de Atenas. Então, é por isso que a democracia é uma das causas, né? É uma das razões pelas quais a democracia ali vai se desenvolver. Agora, outra coisa que a gente tem que lembrar para a gente voltar lá na próxima aula, é isso, que já são 11h52 agora. Para participar dessa democracia, era preciso ter a condição de cidadania, né? Então, a gente não fala em democracia sem falar em cidadania. São termos correlatos. E a gente vai aproveitar esse conteúdo de Sócrates para definir esses termos. Então já vamos dar uma viajada lá, tocar em algumas coisas da sociologia. Gente, preparação para o Enem tem que ser assim. A gente segue uma linha, mas essa linha se ramifica e toca em várias outras coisas que vocês também têm que saber, lembrar, construir, tá? Num regime democrático, só é possível que as coisas se exerçam devidamente se houver uma quantidade de cidadãos que tenham direitos políticos, que participem e tal. Agora, cidadania é uma outra palavrinha que vocês têm que tomar muito cuidado. Olha para mim aqui, cuidado, né? Na hora de definir o que é cidadania. Porque assim como democracia tem uma história, né? O conceito tem uma história, vai se modificando ao longo do tempo, a palavra cidadania também vai se modificando ao longo do tempo. Então, no caso nosso aqui, para pensar hoje, né? Cidadania para nós hoje é uma palavra muito bonita. Ela é o direito a ter direitos. Então, da Revolução Francesa para cá, de uma maneira mais geral, das revoluções burguesas para cá, a independência dos Estados Unidos e tudo mais, né? A cidadania para nós é uma palavra muito ampla, né? Muito inclusiva. Então, todo mundo tem que ter cidadania, homem, mulher, estrangeiro, nativo, não interessa, né? Todo mundo é cidadão, tem que estar assistido, amparado por direitos, exercer direitos civis, políticos, sociais, difusos, né? Depois nós vamos definir também melhor isso, mas cidadania nem sempre teve essa conotação, né? Nem sempre significou algo tão amplo para incorporar tanta gente. Quando a gente pensa em cidadania no mundo grego, no mundo romano, né? No mundo clássico, da antiguidade clássica, cidadania era o contrário, ela era uma coisa mais excludente do que inclusiva, né? Cidadania na Atenas dessa época, como vai ser em Roma depois, que a gente sabe que durante muito tempo só os patrícios eram cidadãos e os plebeus não, né? Cidadania ali, ela era muito mais um privilégio do que um direito, né? Então, para a gente pensar, para vocês irem pensando já, qual é a diferença que tem entre cidadania antiga e moderna, né? A gente pensa que lá na antiguidade, pô, ser homem, em Atenas para ser cidadão tinha que ser homem. Então as mulheres todas já estavam excluídas do processo. E nós temos muitas marcas disso até os dias de hoje, né?
Então, nós ainda temos um engajamento muito baixo de mulheres na política. Uma coisa é votar, outra coisa é sair candidato e tal. É algo que está em transformação no mundo, né, nos últimos 50 anos, mas é uma espécie de entulho que nós herdamos do mundo grego. Então, não sacralizem o mundo grego. Ai, nossa, os gregos inventaram tanta coisa boa, mas legaram para nós muita coisa ruim. Quando as meninas aí hoje, que são mais militantes, né, falam de machismo estrutural, dessas coisas todas, a gente vê que isso tem uma raiz também na cultura clássica, né? E é preciso que a gente aprenda isso, que a gente dê uma observada também, né? A gente pode fazer uma arqueologia do machismo, uma arqueologia do racismo, né? Aristóteles, lá no mundo grego, dizia que pessoas inferiores têm que ser escravizadas naturalmente, bárbaros têm que ser escravizados, né? E esse tipo de ideia aristotélica vai fundamentar o racismo que a Espanha e Portugal vão praticar para escravizar a gente da África, né, ou povos indígenas. Então, a gente tem muito aspecto ruim vindo da Grécia, mas são temas para a gente ir desenvolvendo. É isso aí, Maria Eduardo. Pensava assim. Aristóteles era um pensador misógino. Só para a gente não chegou nele ainda, mas só para vocês já irem pensando. Ele não usava a palavra mulher, né, ou ginos, né? Ele usava a expressão, nas obras de Aristóteles, a expressão que ele usa para falar de mulheres é receptáculo de sêmen. Receptáculo de sêmen. É horrível, né? Aí a gente para pensar que, mais tarde, a Igreja Católica adotou o pensamento aristotélico e criou uma linha de pensamento que é a escolástica, que tomou conta da Europa, né, e vigorou durante muito tempo. Então, de onde é que saiu a misoginia da própria igreja, né, e tudo mais? Então, tem muita raiz no mundo grego. Era complicado, né? Então, o primeiro critério para ser cidadão em Atenas na época de Sócrates, né, na época de Sócrates, era ser homem. Então, mais da metade da população que era de mulheres já estava fora do processo, né? Vejam só, como é que eu sei que mais da metade da população era de mulheres lá, né? Protótipo do adolescente louzeiro de hoje em dia. Gente, é um tipo de pensamento muito mesquinho, muito ruim, né? Que tem que ser superado, que tem que ser refutado, mas isso estrutura a nossa cultura, mesmo que de maneira inconsciente, né? Então, as premissas filosóficas construídas no mundo clássico, que embasam a maneira da gente ver o mundo, a nossa cosmovisão, elas vêm maculadas, manchadas, carregadas desse tipo de coisa, e às vezes a gente não se dá conta, entendeu? Aí que tá. Se vocês olharem, por exemplo, tem filósofos hoje completamente misóginos, muitos estão expostos na mídia, pega um Pondé da vida, né, que está aparecendo direto, e observa algumas afirmações dele, para ver se não tem muito machismo, muita misoginia, um certo racismozinho velado ali, né? Filosofia é um pessoal complicado, gente. Não pensem que é um pessoal de cabeça aberta. Eu, quando fui da filosofia para as ciências sociais, que eu cursei as duas, né, ali na URGS, eu senti muita diferença, né? Filosofia é um troço complicado às vezes, tá? Tô acabando com muita ilusão aí, né? Mas é por aí, tá, gurizada? Então, como é que eu sei que a maioria da população de Atenas, naquele tempo ali de Sócrates? Porque as guerras médicas tinham acabado de terminar, e é evidente que houve uma mortandade muito grande de homens naquelas guerras, né, e tudo mais, e piriri pororó. Então, claro que havia mais viúvas do que viúvos em Atenas, é claro que havia mais crianças órfãs de pai do que de mãe, né, e tudo mais. É isso aí, Ana Gabi, é isso aí, mais ou menos essa coisa, né. Se bem que Aristóteles ainda era inteligente para algumas coisas, e certas pessoas não eram inteligentes para nada, né. Mas, de qualquer maneira, né, esse critério. Então, quando a gente pensa nos gregos, nossa, inventou a democracia, que maravilha, essa democracia era cheia de problemas. Mulher não participava do processo político, entendeu? E é esse tipo de coisa que a gente vai destrinchar um pouco melhor na próxima aula, na quarta-feira que vem. Beleza, galera? Tranquilo? Podemos ficar por aqui hoje, já passou o nosso tempo aqui, tá? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Foco, gurizada. Foco, vamos lá. Que bom que surgiu essa demanda, né, na sala de vocês. Vamos lá, vamos à luta, tá? Significa que tem muita gente aí focada, né? Fazendo coisas, pensando, estudando, façam questões, né? Vamos trabalhar juntos aí enquanto a pandemia estiver por aí. Quando der para voltar, a gente volta, continuamos, né? E tem muita coisa para a gente produzir, para a gente construir ainda pela frente. Fechou? Gurizada, se cuidem. Tchau, tchau. Bom resto de semana para vocês, tá? E lembrem-se, tema de redação, tragam para a aula que a gente tenta encaixar alguma coisa do conteúdo dentro do tema. Questão que vocês tentaram fazer, tragam para a aula que a gente analisa juntos aqui, tá? Fechou? Se cuidem, gente. Um beijo para todo mundo. Valeu!